Capítulo 10. Cristão sofre muitas aflições no vale da sombra da morte, mas, tendo aprendido pela experiência quanto convém andar vigilante, recorre à espada e à oração, passando assim com toda a segurança e sem o menor dano. Apenas transpuseram o limite que separa o vale da humilhação do da sombra da morte, encontrou dois homens que voltavam a toda pressa e eram filhos daqueles que inflamaram o país que tinham visto. Números 13 e 33. Cristão perguntou-lhes para onde iam. Homens, para trás, para trás. Se tens em alguma conta a tua vida e o teu sossego, aconselhamo-te a que faças outro tanto. Cristão, então, por quê? Homens, nós íamos caminhando na direção em que tu vais e avançávamos até onde a audácia nos ajudou, mas nem sabemos como podemos voltar, pois, se tivéssemos dado mais alguns passos, não estaríamos de certo aqui para te avisar. Cristão, mas o que foi que encontrastes? Homens, o que encontramos? Estivemos quase no meio do vale da sombra da morte, mas, felizmente, olhamos para frente e descobrimos o perigo antes de nos aproximarmos dele. Salmos 44 e 19. Cristão, qual perigo? Homens, qual perigo? O próprio vale, que é negro como pés. Vimos lá fantasmas, lobisomens e dragões do abismo. Depois, um contínuo gemer e gritar, como de pessoas que se acham na mais afrontosa situação e que sofrem as maiores aflições e torturas. Sobre o vale pairam as horrorosas nuvens da confusão, e a morte estende constantemente por cima deles as suas negras asas. Numa só palavra, ali é tudo horror, tudo espantosa desordem. Jó 3. Cristão, pelo que dizeis, cada vez me persuado mais de que é este caminho que devo seguir para chegar ao porto desejado. Salmos 44 e 18. Homens, se o achas bom, vai andando, cá para nós não serve. E separaram-se de Cristão, que continuou o seu caminho, conservando a espada desembainhada, com receio de ser atacado. E no meu sonho, alonguei a vista por toda a extensão do vale. Vi à direita da estrada o fosso profundíssimo para onde uns cegos têm guiado outros cegos durante o correr dos tempos, tendo todos perecido miseravelmente. À esquerda vi um atoleiro perigosíssimo, onde todo aquele que ali cai, por melhor que seja, não pode encontrar pé. Nele caiu o rei Davi uma vez, e sem dúvida se teria afogado, se o não tivesse livrado aquele que tem poder para isso. Salmo 69, 14. O caminho era tão apertado que Cristão andava com grandes dificuldades, porque como estava em trevas, se tentava afastar-se do fosso, arriscava-se a cair no atoleiro, e quando queria fugir deste, estava a ponto de se precipitar naquele. Assim caminhou, dando amargos suspiros, porque além dos perigos já citados, o caminho era tão escuro que se levantava um pé para dar um passo, não sabia onde depois ia assentá-lo. Pouco mais ou menos a meio deste vale, abria-se a boca do inferno, junto à estrada. Ao chegar ali, foi horrível a situação de Cristão. Não sabia o que havia de fazer. Via sair chamas e fumo em tanta quantidade, envolta em faíscas e rugidos infernais, que, reconhecendo que a espada com que vencera Apolião por nada lhe serviria, resolveu embainhá-la e lançar mão doutra arma, isto é, a arma da oração. Efésios 6 e 18. E assim exclamou: Livra, Senhor, a minha alma. Salmo 116, 4. E seguiu avante, envolto, de vez em quando, por terríveis chamas. Outras vezes, ouvia tristes lamentos correndo de um para o outro lado, de modo que julgava que ia ser desfeito ou calcado como a lama das ruas. Este espetáculo horroroso e estes ruídos terríveis acompanharam-no durante léguas de caminho. Chegou finalmente a um lugar onde julgou ouvir aproximar-se uma legião de inimigos. Por isso, deteve-se e pôs a pensar seriamente no que conviria fazer.
Por um lado, parecia-lhe melhor voltar para trás, mas para outro, logo se lembrava de que já ia talvez em mais da metade do vale. Talvez se recordou de que lá tinha vencido muitos perigos e de que o risco de se retirar poderia ser maior do que o de avançar. Resolveu, portanto, a prosseguir. Mas, como os inimigos pareciam aproximar-se cada vez mais e quase a tocar-lhe, exclamou com toda a força da sua voz: Caminharei na força do Senhor. A estas palavras, os inimigos puseram-se em fuga e não tornaram a persegui-lo. A minha atenção fixou-se então sobre um fato de que não posso deixar de referir. Notei que o pobre cristão estava tão assustado que não conhecia sua própria voz, e notei-o pelas circunstâncias que passo a relatar. Quando o cristão chegou à beira do abismo incandescente, um dos demônios aproximou-se dele, sem ser pressentido, e segredou-lhe ao ouvido muitas e muito terríveis blasfêmias. E o pobre cristão julgava ser a sua própria alma que as proferia. Este fato atingiu o cristão mais do que tudo quanto até ali havia sucedido. Pensar que blasfemara daquele a quem tanto amara antes. Não teve, porém, a lembrança de tapar os ouvidos, nem de averiguar de onde vinham aquelas blasfêmias. Havia bastante tempo que se achava nesta triste situação, quando julgou ouvir a voz de um homem que caminhava à sua frente, exclamando: Ainda quando andar no meio do vale da sombra da morte, não temerei males, porquanto tu estás comigo. Salmos 23, 4. Estas palavras alegraram-no por muitos motivos, porque elas lhe provavam que mais algum que temia Deus se achava igualmente neste vale. 2. Porque percebia que Deus estava com esse alguém, apesar da obscuridade e tristeza que os rodeavam. E porque não há de estar também comigo, pensou o cristão consigo mesmo, ainda que o não perceba, visto o lugar em que estou. Jó 9, 11. 3. Porque desejava gozar da companhia daquele ou daqueles cuja voz ouvira, se lograsse alcançá-los. Cobrou ânimo e resolveu continuar a sua marcha, chamando por aquele que o precedia. Mas este, que também se julgava só, nunca respondeu. Começava então a raiar a aurora, e Cristão exclamou: Ele troca em manhã as trevas. Amós 5 e 8. Em seguida apareceu o dia, e Cristão continuou: E muda a noite em dia. Sendo já claro, olhou para trás, não porque desejasse retroceder, mas para ver, à claridade do sol, os perigos por que tinha passado durante a noite. Viu então perfeitamente o abismo de um lado e o pântano do outro lado, e considerou quão estreita era a vereda que passava por entre ambos. Igualmente viu os fantasmas, os lobisomens e os dragões do abismo, mas todos muito distantes, porque não se atreviam a aproximar-se da luz do dia. Todavia, Cristão enxergava-os, porque, como está escrito, ele tira das trevas o que estava escondido e põe em claro as sombras da morte. Jó 12 e 22. Cristão sentiu-se muito impressionado ao ver-se livre dos perigos daquele vale solitário, porque, apesar de os ter temido muito, melhor avaliava agora a sua gravidade, olhando-os à luz do dia. Brilhou então o sol, o que foi para o viandante favor não pequeno, porque, se perigosíssima tinha sido a primeira parte do vale, a segunda que ainda tinha a percorrer prometia ser ainda mais perigosa, visto que desde o ponto em que Cristão se encontrava até o fim do vale, o caminho era tão cheio de laços, redes e obstáculos, e tinha tantos abismos, precipícios, covas e barrancos, que, se fosse noite, como na primeira parte do caminho, 1000 almas que Cristão tivesse, todas teria perdido irremediavelmente, mas, por fortuna, o sol brilhava em todo o seu esplendor. Disse então consigo mesmo: A sua lâmpada luzia sobre minha cabeça. Eu, guiado pela sua luz, caminhava nas trevas. Jó 29, 3. Com esta luz, Cristão chegou ao fim do vale, onde vi no meu sonho sangue, ossos, cinzas e corpos de homens despedaçados. Eram os restos dos viajantes que, em tempos passados, tinham andado por este caminho. Estava eu pensando
no que poderia ter dado causa a tantos destroços, quando descobri mais adiante uma caverna onde tinham habitado 2 gigantes, Papa e Pagão, cujo poder e tirania tinham causado aqueles horrores. Cristão passou por aquele sítio sem maior perigo, o que deveras me admirou, mas depois compreendi-o facilmente, por saber que Pagão morreu há muito tempo e que o outro, apesar de ainda estar vivo, além da sua avançada idade e dos vigorosos ataques que sofreu na juventude, está tão decrépito e em conjunturas tão apertadas que já não pode fazer mais do que estar à entrada da sua caverna, ameaçando os peregrinos que passam e desesperando-se por não poder alcançá-los. Entretanto, Cristão continuava o seu caminho. A vista do ancião, assentado à entrada da caverna, deu-lhe muito que pensar, principalmente quando ele, por não poder mover-se, lhe gritou: "Não tereis emenda, até que muitos mais como vós sejais entregues às chamas." Mas Cristão nada lhe respondeu, e passando sem temor e sem receber dano algum, exclamou: "Ó, mundo de maravilhas! É verdadeiramente assim, visto que estou incólume, apesar da miséria que em ti hei encontrado. Bendita seja a mão misericordiosa a quem devo a minha conservação. Enquanto estive neste vale, cercavam-me os perigos das trevas, os inimigos, o inferno e o pecado. No meu caminho havia inúmeros laços, abismos, obstáculos de toda a espécie, mas graças sejam dadas a Jesus, que de tudo me livrou. Sua coroa é o triunfo." Capítulo 11. Cristão encontra em Fiel um companheiro excelente. O prudente temor que teve em ajuntar-se com ele ensina-nos que devemos ser muito cautelosos na escolha dos nossos companheiros de religião. Conversações proveitosas que entre si tiveram. Depois de tudo isto, chegou o nosso peregrino a uma eminência expressamente erguida para que os viajantes pudessem descobrir dali o caminho que iam seguir. Viu lá, muito adiante, Fiel, a quem chamou dizendo: "Olá, olá, espera aí para caminharmos juntos." Fiel olhou para trás, ouviu Cristão tornar a chamá-lo e respondeu: "Não posso esperar. A minha vida corre perigo, porque vem atrás de mim o vingador de sangue." Esta resposta contristou bastante Cristão, mas fazendo um grande esforço, em breve alcançou Fiel, passando-lhe ainda adiante, e assim o último passou a ser o primeiro. Sorriu-se, vangloriando-se por ter passado adiante do seu irmão. Mas, como não reparasse onde punha os pés, de repente tropeçou e caiu, não podendo levantar-se enquanto Fiel não veio em seu auxílio. Vi então no meu sonho que seguiam juntos na maior harmonia, discorrendo agradavelmente em tudo o que lhes havia sucedido durante a viagem. Cristão começou a falar nestes termos: Cristão: "Honrado e querido irmão Fiel, estou contentíssimo por haver-te alcançado e por Deus ter disposto de tal sorte os nossos espíritos, a fim de caminharmos juntos nessa estrada tão agradável. Fiel: tencionava vir contigo desde a nossa cidade, mas adiantaste-te de tal modo que me vi obrigado a vir sozinho. Cristão: quanto tempo estiveste ainda na cidade da destruição depois da minha partida? Fiel: fiquei até já não poder sofrer mais, porque logo que tu partiste, começaram a dizer que a cidade ia ser reduzida a cinzas pelo fogo do céu. Cristão: que me dizes? Pois os nossos vizinhos diziam isso? Fiel: diziam sim, e durante algum tempo não se falava noutra coisa. Cristão: e apesar disso, só tu trataste de te pôr a salvo? Fiel: posto que, como te disse, se falasse muito do perigo, parece-me que não acreditavam muito na sua existência, porque, no calor da discussão, alguns ouvi eu que mofavam de ti e da tua viagem, que alcunhavam de desesperada. Mas eu acreditei e ainda acredito que a nossa cidade há de vir a ser abrasada com fogo e enxofre, e por isso fugi. Cristão: ouviste falar no vizinho flexível? Fiel: ouvi dizer que tinha seguido até o pântano da desconfiança, onde dizem que caiu, porque ele não quer que se saiba o que lhe sucedeu.
mas o que ele não pode esconder da nossa vista foi a lama de que vinha coberto. Cristão. E os vizinhos, que lhe disseram? Fiel. Desde que voltou, tem sido alvo de desprezo e de escárnio de toda a gente, a ponto de que quase não encontre quem lhe dê trabalho. Está agora muito pior do que nunca tivesse saído da cidade. Cristão. Mas como se explica a má conduta em que o tem, se eles desprezam o caminho que ele abandonou? Fiel. Chamam-lhe renegado, por não ter permanecido fiel à sua profissão. Eu julgo que Deus incitou até os seus inimigos para zombarem dele, por ter abandonado o seu caminho. Jeremias 38, 18 e 19. Cristão. Falaste com ele antes de partires? Fiel. Encontrei-o uma vez na rua, mas ele voltou o rosto para o lado, como que envergonhado do que havia feito, e por isso não chegamos a falar. Cristão. Realmente, quando comecei a minha viagem, tinha algumas esperanças nele, mas agora receio que pereça nas ruínas da cidade, porque lhe sucedeu o que diz aquele verdadeiro provérbio. Voltou o cão ao que havia vomitado, e a porca lavada a revolver-se de lama. 2 Pedro 2, 22. Fiel. Também tenho este receio, mas quem pode saber o futuro? Cristão. Tens razão. Não falemos mais dele. Ocupemo-nos antes de coisas que mais imediatamente nos interessam. Conta-me o que te aconteceu no caminho. É de supor que encontrastes algumas coisas dignas de serem descritas. Fiel. Não caí no pântano em que, segundo vejo, tu caíste, e cheguei à porta estreita sem esse perigo. Mas encontrei uma tal dama, chamada sensualidade, de quem estive arriscado a sofrer danos. Cristão. Ditoso és, por teres escapado aos teus laços. Por sua causa esteve José em grande risco, e dela se livrou assim como tu, não sem grave perigo de vida. Então, que te fez ela? Gênesis 39, 12. Fiel. Só quem a tiver ouvido é que pode avaliar quão lisonjeira é a sua língua. Empregou todos os esforços para perder-me, prometendo-me toda espécie de prazeres. Cristão. Por certo, não te prometeu o prazer da paz da consciência tranquila. Fiel. Bem sabes que falo dos prazeres carnais. Cristão. Dá graças a Deus por te haver livrado dela. Aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela. Provérbios 22 e 14. Fiel. Na verdade, não sei se absolutamente me livrei dela. Cristão. Mas, de certo, não acedeste aos seus desejos? Fiel. Não quis contaminar-me, porque tinha presente o antigo ditado: os seus pés descem à morte. Provérbios 5 e 5. Assim fechei os olhos, para não ser enfeitiçado pelos seus olhares. Jó 31, 1. Então ela muito me injuriou, e eu segui o meu caminho. Cristão. Não encontraste mais nenhum obstáculo? Fiel. Quando cheguei ao pé do desfiladeiro da dificuldade, encontrei um homem muito velho, que me perguntou como me chamava e para onde ia. Respondi-lhe, e ele acrescentou: parece-me um bom rapaz. Queres ficar ao meu serviço, na certeza de seres bem remunerado? Perguntei-lhe então o seu nome e onde morava, e respondeu chamar-se Adão I e morar na cidade do erro. Efésios 4 e 22. Perguntei-lhe qual era o trabalho e o salário que tinha para dar-me, e ele disse: o teu trabalho é muitas delícias, e a tua recompensa é seres meu herdeiro. Pedi-lhe informações acerca do sustento que dava e o número de servos que tinha, ao que me respondeu que em sua casa havia toda a espécie de deleites deste mundo, e que seus servos eram os que ele próprio produzia. Perguntei-lhe quantos filhos tinha. Só tenho 3 filhas, respondeu o velho, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 1 João 2, 26. E prometeu-me casar-me com uma delas se eu desejasse. Perguntei-lhe finalmente quanto tempo queria ter-me ao seu serviço e disse-me que enquanto ele vivesse. Cristão. Afinal, que resolvestes? Fiel. Confesso que a princípio não deixei de sentir-me disposto a ir com ele, porque as suas palavras eram bastante agradáveis. Mas encarando-o bem, vi estas palavras escritas na sua fronte:
Despojai-vos do homem velho com todas as suas obras. Cristão. E depois? Fiel. Depois cravou-se na minha mente, como que com pregos de fogo, o pensamento de que, por mais que ele me lisonjeasse naquela ocasião, vender-me-ia como escravo quando me apanhasse em seu poder. Não vos incomodeis mais, disse-lhe eu, porque nem quero aproximar-me da porta da vossa casa. Ele encolerizou-se e dirigiu-me muitos insultos, assegurando-me que enviaria atrás de mim quem tornaria bem amargo para minha alma o caminho que eu seguia. Voltei-lhe as costas para continuar minha marcha, mas nesse momento senti que me agarrava e me arrancava parte de mim mesmo, pelo que exclamei: infeliz homem sou eu, Romanos 7:24, e segui meu caminho, quando notei que era seguido por uma personagem mais ligeira que o vento, a qual me alcançou exatamente no lugar do descanso. Cristão, de bem tristes recordações é para mim este lugar. Foi justamente aí que me assentei para descansar, e tendo-me vencido o sono, caiu-me do peito este pergaminho. Fiel. Como eu ia dizendo, bom irmão, no instante que o homem me alcançou, vibrou-me um golpe tão forte que me lançou por terra, deixando-me por morto. Assim que voltei a mim, perguntei-lhe por que assim me tratava, ao que me respondeu: porque secretamente te inclinaste para o primeiro Adão. Proferindo essas palavras, deu-me outro golpe no peito, que me prostrou ao chão, deixando-me quase morto aos seus pés. Quando recuperei os sentidos, pedi-lhe misericórdia, e novamente me lançou por terra, e teria por certo acabado comigo, se não passasse ali alguém que lhe ordenou que parasse. Cristão. E quem era esse alguém? Fiel. Não o conhecia à primeira vista, mas, atentando às feridas que tinha nas mãos e no lado, compreendi que era o Senhor. Graças a ele, pude seguir o caminho do desfiladeiro. Cristão. O homem que se tinha apoderado de ti era Moisés, que a ninguém perdoa, nem sabe compadecer-se dos que transgridem a sua lei. Fiel. Isso sei eu perfeitamente, pois já não era a primeira vez que o encontrava. Foi ele quem me procurou, quando eu estava tranquilo na minha casa, para me assegurar que havia de queimar casa e tudo se eu continuasse a habitar ali. Cristão. E não viste uma casa que é no cimo do declive onde encontraste Moisés? Fiel. Vi sim, e também vi os leões antes de ali chegar. Pareceu-me, porém, que estavam adormecidos, e como me restassem bastante horas de sol, não parei a falar ao porteiro, mas segui pela encosta abaixo. Cristão. Agora me recordo de ele me haver dito que te vira passar. Não imaginas, porém, quanto eu havia estimado que estivesses entrado no palácio. Terias visto muitas coisas tão raras que dificilmente as esquecerias em toda a tua vida. E no Vale da Humilhação, não encontraste pessoa alguma? Fiel. Encontrei-me com o descontentamento, que tratou de persuadir-me a voltar com ele. Na sua opinião, aquele vale está completamente desonrado. Acrescentou que andar por ali seria desagradável aos meus amigos, soberba, arrogância, vaidade, glória mundana e outros mais que ele sabia ao certo que se julgavam ofendidos se eu fosse tão nécio que tentasse atravessar o vale. Cristão. Muito bem. E que lhe respondeste? Fiel. Disse-lhe que, apesar de serem meus parentes, segundo a carne, todos os que acabava de nomear não eram menos certo de que desde o momento em que entrara neste caminho, eles haviam renunciado a esse parentesco, e eu pagava-lhes a mesma moeda, de modo que presentemente nenhuma relação havia entre nós. Mas disse-lhe que, pelo que diz respeito ao vale, laborava em completo erro, porque a humanidade precede a glória. O espírito eleva-se antes da queda, razão porque preferia eu antes passar deste vale a honra que os mais sábios ambicionavam do que optar pelo que ele julgava muito mais digno dos nossos afetos. Cristão. E não encontraste mais ninguém? Fiel. Encontrei um tal de Pejo. De todos os quantos tenho encontrado na minha peregrinação, é este o que parece que tem nome menos apropriado. Os outros cediam ao cabo de alguma argumentação, mas este insolente nunca calava. Cristão. Então, que disse ele?
Fiel. Ora, o que ele disse? Até a própria religião punha objeções. Dizia que era uma coisa servil e miserável ocupar-se um homem com semelhantes ideias, que o escrúpulo da consciência era uma covardia, que seria coisa irrisória avultar-se o homem até o ponto de medir as suas palavras, abdicando da altiva liberdade que é o apanágio dos espíritos fortes do tempo em que vivemos. Objetou, igualmente, que somente um limitado número de poderosos, dos ricos e dos sábios, seguia a minha opinião, em todos os tempos, e que nenhum deles o fizera, senão quando se tornou estulto e quando se deixou convencer da necessidade de arriscar voluntariamente a perda de tudo por uma coisa que ninguém sabe o que é. Considerai o estado e a condição baixa e servil da maioria dos peregrinos da nossa época, acrescentou ele, como também a sua ignorância, a sua falta de civilização e de conhecimento das ciências naturais. Sobre este assunto discursou largamente, bem como sobre muitos outros pontos semelhantes, tais como que era vergonhoso estar gemendo e chorando ao ouvir um sermão, voltar para casa com um semblante triste, pedir perdão ao próximo das mais leves ofensas e restituir o que fora roubado. Disse-me também que a religião faz com que o homem renuncie aos grandes e aos poderosos, por estes terem pequenos vícios, a que deu nome muito mais suave, e reconheça e respeite os miseráveis como irmãos. Não será isto uma vergonha? Exclamou. Cristão, e tu, o que respondeste? Fiel, confesso que a princípio não sabia o que havia de dizer-lhe, pois tais coisas me disse que me subiu o rubor ao rosto. O próprio pejo me invadiu a cara e quase me venceu. Mas depois comecei a pensar que o que os homens têm por sublime é abominação diante de Deus. Lucas 16:15. Que este pejo me diz o que são os homens, mas não o que Deus é, nem a sua palavra, nem os seus pensamentos, que no dia do juízo não seremos sentenciados em conformidade com os espíritos orgulhosos do mundo, mas em conformidade com a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei eu, o melhor é, seguramente, o que Deus diz, ainda que esteja em oposição com todos os homens que há no mundo. Vejo que Deus prefere a sua religião a uma consciência delicada, que os mais bem aceitos são os que pelo reino dos céus se fazem nécios, e que um pobre que ama Cristo é mais rico do que o mais rico do mundo, se este o odeia. Aparta-te, pois, de mim, pejo, inimigo da minha salvação, pois hei de prestar-te ouvidos em detrimento do meu Senhor como soberano? Se eu tal fizesse, como poderia encará-lo no dia da sua vinda? Marcos 8:38. Se eu me envergonhasse agora dos seus caminhos e dos seus servos, como poderia esperar a sua bênção? Realmente, este pejo era um sujeito muito atrevido. Dificilmente pude conseguir que me deixasse, mas ainda depois me apoquentou com repetidos encontros, segredando-me ao ouvido, ora uma, ora outra das fraquezas em que caem os que seguem a religião. Mas, por fim, fiz-lhe compreender que perdia miseravelmente o seu tempo, porque nas coisas de que ele se desdenhava era onde eu via precisamente mais glória. Só assim pude ver-me livre de suas importunações, e, desafogando então em voz alta, exclamei: são muitas as tentações que encontram aqueles que obedecem à voz do céu, e todas conforme as inclinações da carne. Quando umas são vencidas, logo outras nos assaltam. Alerta, peregrinos, portai-vos sempre como quem sois. Cristão, muito estimo, irmão, que afrontastes com tanta valentia esse infeliz a quem, como judiciosamente dissestes, tão mal quadra com o nome do que usa. É um atrevido que até nas ruas nos persegue, procurando envergonhar-nos do bem. Mas, se o seu atrevimento não fosse tamanho, como havia de fazer o que faz? Resistamo-lhe, porque, apesar das suas pretensões, só alcança os seus fins com os nécios e com ninguém mais. Salomão disse: os sábios possuirão a glória, a exaltação dos insensatos será a sua ignomínia. Provérbios 3:35. Fiel. Parece-me que nos é muito necessário pedir àquele que quer que sejamos valentes pela verdade na terra, que nos proteja contra pejo. Cristão, dizes bem,
E não encontraste mais ninguém no vale? Fiel: Não, porque me alumiou o sol durante o resto do caminho, assim como no vale da sombra da morte. Cristão: Boa sorte tiveste. Outro tanto não me aconteceu. Logo à entrada do vale, tive que sustentar um terrível e prolongado combate com o maligno Apolião. Julguei que ele dava cabo de mim, principalmente quando me calcou aos pés, como que se quisesse esmagar-me. Quando me lançou por terra, caiu minha espada da mão, e ouvi-o exclamar: Agora não me escapas tu. Mas eu clamei pelo Senhor, e ele ouviu-me e pôs termo a todas as minhas angústias. Passei depois ao vale da sombra da morte, e quase metade do caminho de ir às escuras. Por ser já noite, afigurou-se-me muitas vezes que ia morrer. Mas finalmente raiou o dia, ergueu-se o sol, e assim pude continuar o caminho com muito mais sossego e facilidade.